Olá, alunos do curso de Administração de Empresas da Faculdade do Futuro. Sou a professora Valéria, professora da disciplina Pesquisa Operacional. Falando sobre programação linear e utilizando o método Simplex, para resolver os problemas de programação linear, o objetivo dessa videoaula é sanar algumas dúvidas sobre o método Simplex, tá bom? Então, nós vimos como resolve os problemas de programação linear utilizando o método Simplex por meio do exemplo 1 e dentre outros exemplos que nós já vimos em sala de aula. E aí, surgiram algumas dúvidas a respeito de como a gente encontra as variáveis básicas, as variáveis não básicas. Então, o objetivo dessa aula é entender as variáveis básicas e as variáveis não básicas. Esse daqui é o problema de programação linear, maximizar z considerando que z é igual a x mais 2y, restrições 3x mais 4y menor ou igual a 24, 5x mais 2y menor ou igual a 20, x e y tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, essas são as condições de não negatividade. E aí nós fizemos aqui o passo a passo. Seríamos as variáveis de folga, igualamos a função objetivo a zero, determinamos a coluna pivô, linha pivô e elemento pivô, aqui nessa nossa tabela inicial, E aí fomos fazendo o passo a passo, ok? Que já foi descrito numa videoaula anteriormente. Então, pessoal, eu queria retomar com vocês aqui. Nós chegamos nessa tabela, tá bom? E aí nós sabemos que essa é a tabela que nos mostra a nossa solução ótima, porque nós observamos essa primeira linha e nós verificamos que nessa primeira linha não consta nenhum número negativo. Então tá aqui, ó, não tem nenhum número negativo. Aqui temos que o 1, 0,5, 0, 0,5, 0 e 12. Então como que a gente identifica as variáveis básicas e as variáveis não básicas? Pessoal, quando a gente vai identificar as variáveis básicas, nós vamos olhar para as colunas que contêm o valor 0 e 1. Então, observando aqui, vamos ver as colunas que nós temos os valores 0 e 1. Nós temos aqui 0 e 1, 0 no Y, e na folga 2 nós temos 0, 0 e 1. Aí vocês poderiam dizer assim, professora, mas aqui na coluna do Z nós temos 1, 0 e 0. Beleza, mas aqui a gente vai encontrar também o valor de Z. Então, como que nós encontramos o valor de Z? Nós vimos aqui, vamos olhar para essa coluna do Z, e onde tiver o 1, a linha correspondente, o valor de B aqui na frente é o valor de Z. Então, olha só, no Z nós temos o valor 1 aqui, e na reta nós temos que é igual a 12. Então, Z é igual a 12. Ou seja, o nosso máximo lucro é igual a 12. Mas, além disso, então, a gente identificando nossas variáveis básicas, nós vamos desconsiderar essa primeira. Então, nós vamos observar nessas outras colunas, onde nós temos a configuração 0, 1, 0, 0, 0, 1, enfim, que temos o número 0 e o número 1. Nessa primeira do X, nós não temos 0 e nem temos 1. Na coluna do Y, nós temos 0, 1 e 0. Então, nós vamos olhar para ela. Na F1, na folga 1, nós não temos 0 e 1. Na folga 2, nós temos, Então, são esses valores aqui de dentro que nós vamos observar. Então, olha, no Y nós temos e na folga 2 nós temos. Então, onde nós tivermos essa configuração de 0 e 1, nós vamos considerar que elas são as variáveis básicas. Então, o Y ela é considerada uma variável básica. A folga 2, ela também é considerada uma variável básica. Ok. Qual é o valor de Y e qual é o valor da folga 2? Eu olho aqui, Y, onde estiver 1, o valor correspondente na frente é o 6. Folga 2, onde está 1, aqui, o valor correspondente é o 8. Então, o Y é igual a 6 e a folga 2 é igual a 8. O que restou, ou seja, o restante serão iguais a 0, que serão as nossas variáveis não básicas. Então, o que restou foi o X é igual a 0 e a folga 1 também será igual a 0. Então, nós já utilizamos aqui todas as informações do problema.
Ah, professora, mas por que essas são variáveis básicas e essas são variáveis não básicas? E as variáveis não básicas, elas são igualadas a zero. Pessoal, olha só. Nós temos aqui que o nosso z é igual a 12. Então, vamos anotar aqui. Z é igual a 12. Ou seja, esse é o máximo, né? É o máximo de z que nós obtemos com esse problema. Considerando o quê? Considerando as restrições. Então, dado um problema de programação linear, cujo objetivo é maximizar z, sendo que z é x mais 2y, considerando essas restrições, sendo essas duas primeiras restrições técnicas e essas duas últimas restrições de não negatividade, o máximo de lucro que a gente consegue obter é 12, considerando essas restrições aqui. Ok, mas então vamos anotar lá a nossa função objetivo. Maximizar, que é igual a x mais 2y. X mais 2y. E aí nós encontramos que, olha só, z vale 12. Então, aqui no lugar do z, do máximo de z, a gente pode colocar aqui a 12. Ok. É igual. Quanto que vale o x? O x vale 0. Tá aqui, ó. Mais 2 que multiplica y. O y tá aqui. Y vale 6. Então, 12 é igual a 0 mais 2 vezes 6, 12. 12 é igual a 0 mais 12, 12. Então, olha aqui, essas nossas restrições deste lado tem que ser igual a esse do outro lado. Então, o que isso quer dizer que o x é igual a 0, né? E aqui o y é igual a 6? Quer dizer que quando essas variáveis não básicas, elas têm que ser 0, para quê? Para que esses valores aqui, quando a gente substitui na função objetivo, esses valores aqui, né, dê certo. Ou seja, temos 12 de um lado e 12 do outro. Entenderam? Então, é só uma explicação, mas na verdade a gente tem que observar que as variáveis básicas, nós vamos observar sempre a coluna que tem os números 0 e 1, e o restante serão as variáveis não básicas, exceto a função objetivo, que nós vamos encontrar o valor aqui, no caso desse exercício, máximo da solução objetivo. Ou seja, a nossa solução ótima são esses valores aqui encontrados, né, por último, ok? Se vocês ainda não conseguirem entender, por favor, se manifeste para a gente tentar aí novas formas de mostrar o conteúdo para que vocês aprendam. Muito obrigada, até a próxima aula.